Carlinhos, né? E até o Rafael ali, né? Nós temos dificuldade em nos habituar. E até eu penso que Adão teve dificuldade de se habituar a isso, né? A sermos, para nós, parece que é um palavrão. É a palavra dependente de Deus. Nós temos dificuldade de dependermos de Deus. Que tudo é eu, né? Tudo é eu. Mas como foi para vocês? O Jorge é um artista. Né? O Jorge, ele é pai, ele é filho, ele está fazendo vários papéis. Mas você não é o Jorge. Né? O Jorge não é esse de jeito nenhum. Tá? O Jorge é... Quando alguém contraria o Jorge, aí tu vai conhecer quem é o Jorge. Por enquanto, o Jorge ensaia bem, né? Ele conversa bem, treina bem, entendeu? É um ator, né? Muito bom, que até eu penso que Hollywood, se soubesse, iria contratar. E a gente finge muito bem. Que a gente foi, nos obrigaram a ser assim, né? As crianças nascem inteligentes, nascem assim, exponentes, mas depois tu tem que podar o coitado, ó, filho, não faz isso. Ah, mas não pode. Então, você cria um artista ali, ele tem que representar. Tu não pode falar isso, meu filho. Não dá para falar agora. Entendeu? Você finge. Então, fica aquela sobrecarga para nós de não depender de Deus, depender de você. Tá? E nós vamos continuar hoje um assunto que o Bispo França comentou comigo depois que a gente saiu ali, que ele falou, né, sobre ele queria assim mais coisas do filho pródigo. E tem muita coisa do filho pródigo, tem muita coisa, né? O capítulo 15, pegando esse gancho do Carlinhos, da aula de vocês, pegando uma carona, o capítulo 15 de Lucas é a seção de perdidos e achados. Que tem a dracma que se perdeu, a ovelha que se perdeu e o menino que se perdeu. Então, todos foram perdidos e um dia foram achados. Tá? Um é matéria, não tem noção. Tem pessoas que estão no mundo aí, eles estão tão perdidos que eles não têm noção. Mas Deus sabe quem é essa pessoa, quem sou eu. E detalhe, ali só fazer um paralelo, né? A dracma perdida, ela se perdeu. Por que a dona dela não achou ela lá rapidamente? Que ela cai no chão. Por que ela não acha a dracma perdida primeiro? Por que ela não acha? O que vocês acham? Que ela teve que fazer o quê? Ela teve que pegar um pano ou pegar uma pá. O que ela pegou? A vassoura. Né? Então quer dizer que a casa dela estava como? Entendeu? Então, isso vai até para a igreja, né? A igreja é a mesma coisa. Se as pessoas se perdem na igreja, que no caso era o judaísmo, é que o judaísmo estava muito sujo. Ela não conseguiu contar rápido. E eu tive uma experiência que, como o Carlinhos falou, para mim foi um milagre. Mas eu me baseei na Bíblia. Né? Às vezes eu dou uma de também, aprendendo, né? Eu tive que montar o ventilador. Foi para o concerto, aí levei só a parte de cima, aí depois para remontar, eu guardei tudo assim direitinho para não perder. Aí com muito cuidado, tinha um parafusinho que estava colado no durex com o outro, né? Aí eu cheguei e com muito cuidado consegui. O que aconteceu? O parafusinho caiu no chão. E eu fiquei assim, Deus falou comigo. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Aquilo que não é para cair, cai fácil. E o que é para cair, não cai fácil.
Era para cair a embalagem, ela ficou na minha mão. O que era para não cair, caiu. E o que era para não cair, você tem dificuldade de achar. Assim é eu e você. O que não é para acontecer, acontece com a gente. Para a gente se reencontrar é mais difícil. Aí eu olhei, aí treinei a técnica da Marinha, né? Para você olhar 10 graus aqui, 10 graus para o norte, 10 graus para o leste, onde é que está no chão, me ajoelhei e tal. Não funcionou a técnica. O que eu fiz? Lembrei da parábola. O que a mulher fez? Peguei a vassoura, embaixo tivesse tudo barrido, aí barri, um montão de pozinho apareceu. Aí eu digo, onde é que está isso? Onde é que está isso? Aí quando eu reuni tudo, quem é que aparece no meio do pó ali? O parafusinho. Entendeu? Então, na verdade, o chão, para eu achar, eu tive que varrer o chão de novo. Tive que limpar a casa. Então, a dracma perdida é um exemplo assim, de que Jesus está dizendo que o judaísmo estava sujo. Estava alguma coisa suja no meio do judaísmo. Que eles estavam perdidos e não percebiam que estavam perdidos. Precisa quem? Porque, na verdade, a dracma perdida é a humanidade. São pessoas que são materialistas. Elas são assim, elas estão muito ligadas à matéria. E aí a ovelha perdida é aquela pessoa que precisa de um tutor, senão ela se perde. É tipo um animalzinho, tem que ter um tutor. Tem que estar sempre ali. Então, tenha paciência com os irmãos. Tem irmão que você, puxa, esse fulano nunca cresce. É ovelha do que você tem que estar ali segurando ela, orientando ela, paciente com ela, entendeu? Eu sei o que é isso. Mas o tema que nós vamos pegar então a dracma, né? A dracma, ela estava perdida. Por que ela se perdeu, né? Por quê? Porque ela foi perdida. Porque ela foi perdida. Qual é a resposta? A casa estava, né? A resposta junto, né? Porque a casa estava o quê? Estava suja. Né? Então, quando você se perde também de você mesmo, é sinal que você está sujo. Você tem que se limpar. E aí o sangue de Jesus te limpa. E a ovelha perdida, ela precisa o quê? A ovelha precisa de um tutor. Tá? Porque a ovelha o Deus colocou como parábola, precisa de um tutor, de um guia, né? De um orientador. Porque o homem é considerado uma ovelha, por quê? Deus considera o homem uma ovelha? Porque o homem ele não tem muito bom discernimento das coisas, não. Tá? O homem tem pouca visão da realidade. A ovelha, ela enxerga, a galinha enxerga mais longe do que a ovelha. Ela é meio tapada. E a humanidade também é tapada. Por isso que a serpente enganou ela, direitinho. Tá? Mas vamos para o filho pródigo. Vamos falar hoje sobre a confrontação. Tá? Ele é confrontado. Então, confrontação de quem? Do filho pródigo. Essa historinha, irmãos, que Jesus apresenta, porque o que é parábola? Lembra o que é parábola? Parar significa o quê? Ao lado, tudo bem? Tá bom? E o que é bolos? Parábola. Parábola, parar é ao lado. E o que é bola? Bola ao lado, o que significa? Significa o que, bola? É lançar. Então, parábola é uma historinha que você lança ao lado dela uma verdade. Isso que é parábola. Então, Jesus pega e conta essa história. Só que essa história, na cultura deles,
ela não tem como, quem está nesse contexto dessa história, na cultura judaica, não tem salvação. Ele está eliminado. Sabe? Não tem como. Ele, o que ele faz? O que esse filho faz? O mais novo faz o quê? Ele pede o quê? O mais novo. Sim, mas o que ele faz primeiro? O mais novo toma a palavra. Não podia, irmãos. O mais novo, ele tinha que pedir permissão para o mais velho para falar. Era assim que era. Os pais, irmãos, eu ainda me lembro, eu fui criado assim. Minha mãe, quando ficava com as comadres dela, criança não podia ouvir o papo das comadres. Não é que conta isso. Né? De jeito que eu não vai ter assim. De jeito nenhum. Aquele olhar dela dizia tudo. Para nós era bom, que tinha brincado adoidado. Tomara que a dona Clélia fica lá o tempo todo lá. E ela tinha uma coisa que eu guardei da dona Clélia, né? Que ela falou assim: comadre, a bomba não é nada, o estouro que é legal. E quá, 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 quá. Porque ela falou que comprava um negócio lá que ele não queria, depois tinha que pagar lá e brigava com ela, mas ela tinha comprado. Porque a gente vendia de casa em casa, o judeu vendia de casa em casa joias, vendia roupa, comprava, aquela história que tem. Então, era a mesma coisa que você não podia, em respeito, tinha todo, sabe, aquele padrão deles. Mas o filho mais novo, ele foi aprender, ele aprendeu mais do que o outro. Né? Geralmente, assim, os mais novos são mais ousados. O filho mais novo é sempre o mais abusado. Sempre assim, tá? É o que tira mais proveito. Agora, vamos lá. Como é que a gente entende, irmãos? Ele recebeu que parte? Qual é que ele pede a parte dele, né? A parte dele foi quanto? A parte do mais novo. O que vocês acham? Eram quantos irmãos? 2. O primeiro tinha que receber porção dobrada. E quanto é que um recebeu, quanto é que o outro recebeu? É fácil fazer isso ou não? Veja bem, eram 2 irmãos. O primeiro recebe o quê? O primeiro recebe porção, recebe o dobro. Recebia 75 e o outro... Isso? Vamos lá. O primeiro recebe o dobro. O segundo recebe o quê? Recebe 30%. Uma parte, né? Recebe uma parte. Então, vamos somar. O dobro dá quanto? O dobro é 2. Uma parte é 1, dá 3. Então, vamos dividir o total, dá 3. Então, o mais novo, o primogênito recebeu o quê? Recebe 2/3. E o mais novo recebe quanto? 1/3. Lembra? Dividiu em 3 partes, o dobro, entenderam? Então ele já sabia que o mais novo é fogo. Eu já sei qual é a minha parte, me dá o meu 1/3. Está entendendo? 3 mil reais. Que ele pegou quanto de 3 mil reais? 2 mil para quem? O que saiu? Não, são 3 mil reais. 2 partes, o dobro para o que vai ficar, que é o mais velho. Dá quanto? Na verdade, quem ficou foi o mais velho. Que vai receber o dobro. 1.000, então. Então, ele recebeu 1/3, que é 1.000. O outro ficou com quanto? 2 mil. Entenderam essa divisão aí do dobro, da porção dobrada? O pai, né? Tá? O pai Não, a herança, o pai já tinha morrido. Ele estava vivo ainda. Então, aí vamos para a segunda parte. Isso é uma agressão violenta. Não se faz isso. Ele matou o pai. Sim, para ter que ele matou o pai dele. Ele desrespeitou o pai. Ele desconsiderou o pai. Ele agrediu o pai. Então é uma história que não tem volta para ele. Então essa história é chocante para a cultura deles. Ele não tem mais volta. Detalhe, ele
ele recebe o anel que dava o direito a ele, esse anel é tirado dele, que é o brasão da família. Ele não pertence mais à família. Ele não pertence mais à família. Tá? Ele abre mão do pai em vida. É uma agressão muito grande na cultura deles. Tudo bem? Ficou mais claro agora para a gente isso aí? Da porção dobrada? Né? Se a pessoa... Então ficou mais fácil, né? A porção dobrada você divide. E se fosse 4 irmãos, como é que seria? Quem é que receberia a porção dobrada? 4 irmãos. Porção dobrada tem que botar mais um, vai ficar 5. Olha só que interessante. Se fosse 3 irmãos, porção dobrada, aí tem que botar 4, porque tem que somar mais um na dobrada. Então fica 4 quartos. O primeiro recebe o quê? 2 quartos, e o outro recebe quanto? 1 quarto, e o outro recebe quanto? 1 quarto. Tá? 3 quartos, 4 quartos, né? Tá bom? Ele não cozinha, não sala, tá? Que e aí, o que a gente pode entender para nós isso, irmão? Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele tem a porção dobrada. Se você entrar por essa porta, porque a porta de Efraim tem que voltar para ela, né? É uma porta que ficou para os gentios, que é o segundo filho de José. É da porta de Efraim que nasce as 10 tribos. De Efraim que vem as 10 tribos. Agora, olha só que interessante, como a Bíblia ela é um conjunto, né? Eram quantos irmãos? Ou seja, eram quantos filhos de Jacó? Ele teve quantos filhos de Jacó? 12 filhos. Desses 12 filhos, 10 foram contra José, lembram? Ou não? Que eram 12. Efraim, aliás, Benjamim e José são os filhos de Raquel. E eram 12, então, os outros eram quantos? 10. A filha, acho que não era contra ele. Não contou a filha, a Diná não contou, não. Não contou a Diná, só filhos. Que deram geração a 12 tribos. Entendeu? O que você entende? 12 filhos de Jacó, tá? Tudo tem uma conexão, né? Os 2 filhos eram de quem? 2 filhos de Raquel. Então, esses 2 filhos é que vai dar origem, na verdade, vai ficar 2 aqui. Esses aqui estão ligados aos 10 mandamentos, que é a lei. Então, desde o começo, a lei rejeita Jesus. Desde o começo. A lei, ela vai sempre julgar Jesus. E 2, porque 2 em hebraico é casa. Então, Jesus é o homem da casa de Israel. 2 é casa. Então, os 2 filhos de Jacó, os outros 10 detestavam eles. Por quê? Porque eles eram filhos da Raquel, que era a mulher que o pai mais amou. Então havia uma rixa familiar. E esta rixa vai aparecer no tempo de Jesus. Por isso que essa parábola, ele choca. Porque ele aponta ali aquela família. O filho pródigo representa quem, o filho pródigo? Nós, os gentios. Porque é da descendência, é conectado com Efraim. E o irmão do filho pródigo é quem? É o judaísmo, que condena Jesus. Tudo bem? Enrolei muito? Clareou um pouco? Então, na verdade, essa questão, essa briga que está ali, Jesus, não é briga, né? Ele quer esclarecer esse conflito. Então ele faz questão de lançar essa história. É uma história que o judaísmo vai rejeitar já do começo.
Nenhum filho faz isso. Se o filho fizer isto, ele respeitou o mais velho. Se ele pediu a parte dele, ele está numa situação, ele, como falou a Sônia, né? Ele quer que o pai morra. Papai, eu não aguento esperar a tua morte, eu quero a minha parte. Então ele pegou 1/3 e foi embora. Que é o que faz Adão no Éden, a mesma coisa. Adão não quer esperar o tempo. Ele quer pegar a parte dele, porque aí entra o nosso egocentrismo, o nosso eu. Alguém incentivou eu e você a sairmos de casa. Porque você sabe mais. E eu até comentava com o Rafael, né? Hoje nós temos uma igreja que ela está igual ao filho pródigo. É uma geração que apareceu aí, que ela sabe tudo, que não precisa mais orar, não precisa mais buscar a Deus. Eu tenho a tecnologia, eu vou fazer a obra do Senhor de acordo com os meus interesses, eu não vou seguir os padrões. Lembra da porta antiga, ou da porta primeira, que é a terceira porta? Que é você seguir os padrões, os princípios da Bíblia. Essa é a porta antiga. Tá? E vamos lá. Então, o terceiro que nós vimos, vamos fazer para não perder tempo, para não se perder, né? O primeiro, então, o que ele faz? Ele pede a parte dele, não é isso? Pede 1/3, tá? Pede 1/3 da herança. Segundo, aliás, o primeiro, podemos dizer o segundo, né? O primeiro seria, na verdade, esse aqui já é o segundo. Vamos botar na ordem, misericórdia. O primeiro é o quê? Ele desrespeitou o quê? Ele desrespeitou o quê? O irmão mais velho, desrespeitou o irmão mais velho, por quê? Porque ele pediu a parte dele, tá? Aliás, não é que ele pediu, ele chegou e falou: olha, eu quero a minha. Ele desrespeitou a vez, não é isso? Não era para ele falar, não, a vez, tá? De falar. Ele não podia falar, a não ser que o mais velho permitisse. Segundo, ele fez o quê? Pediu 1/3, tá? Porque ele falou que era mais esperto. E aí o pai o quê? O que ele fez com isso? Ele fez o quê? Ele disse o quê? Que o pai estava o quê? Estava demorando a morrer. Tá? Ele quis dizer isso. Isso é uma agressão. O terceiro, o que ele faz? Ele parte para uma terra longínqua. Essa terra longínqua são as pessoas que não seguem a lei de Abraão, os princípios de Abraão, longínqua, da Torá. Então ele vai para onde? Uma terra longínqua, é como se ele fosse daqui para Campo Grande ou daqui para Japeri, mas não tem judeu lá, só tem gentios. Então ele quer ficar livre dos olhares da Rádio Corredor. E a quarta é o quê? O que ele faz na quarta? Na quarta, diz que ele gasta o quê? Gasta com... Então, ele gasta com... Podemos dizer, com meretriz, o que mais? Ele gasta com prazeres, vamos botar assim, prazeres, né? O judeu, irmãos, o judeu é criado para gerar dinheiro. O judeu não é criado para gastar dinheiro. O judeu é criado para gerar renda. Então isso é mais uma agressão ao costume deles. Então ele está totalmente, cada vez mais sendo o quê? Colocado de lado. Não tem volta para esse cara. Ele está se enterrando cada vez mais. E no quinto, tá? No quinto, o que ele faz no quinto? Há o quê? Há uma crise muito grande naquela terra, né? Então, ele ficou o quê? Ele fica sem dinheiro. Há mais uma coisa que eu queria colocar aqui para vocês.
nesse item primeiro aqui. Lembra em Juízes 6 que Gideão fala assim: mas Senhor, eu sou o menor da minha casa, tu tem que chamar o mais velho. Não é que Gideão fosse ali humilde, não. A tradição mandava que o mais velho é que tinha que fazer a obra, a missão. Então, o Gideão não está sendo humilde, não. Ele está seguindo exatamente esse padrão aqui que o filho pródigo desrespeitou. Não é que ele seja humilde, porque a lei era esta: o mais novo não pode, a não ser que o mais velho permita. Então, tu vê que ele quebrou todos os padrões dessa. Aqui ele já assinou o caixão dele. Só em ele, Juízes 6, né? Juízes 6 fala o quê? Que o mais novo, né? O mais novo, ele tem que ter permissão. Tem que ter permissão, senão ele não pode falar e nem agir nada. Permissão para agir, tá? Para falar. E aí, ele fica sem dinheiro. E o sexto? O sexto, o que é que acontece com o sexto? O sexto, ele vai pedir o quê? Vai pedir trabalho para quem? Trabalho para os gentios. Lembra da mulher ali no poço de Jacó? Que ela fala assim: mas os samaritanos não falam com os judeus. Quando ele foi falar com os gentios, um judeu trabalhar para gentil, irmãos, é uma agressão enorme. Não pode. Tanto é que a mulher samaritana, ela ficou toda estufada. Por isso que ele fala assim: se tu soubesse quem é que te pede água, porque não tinha como, eles eram assim, batiam de frente. Então ele estava quebrando todos os padrões, tá? Aí, no sétimo, nós vamos ter o quê? No sétimo ele quer o quê? Ele quer comer a comida. Irmãos, os gentios, aqui neste pedido de trabalho, os gentios, eles podiam ficar no átrio do templo. Era até onde era permitido um judeu, um gentil, que era prosélito, ou seja, que se convertia ao judaísmo. Ele só podia chegar até onde? Ele só podia chegar no átrio. Ele não podia entrar no lugar santo, nem no santíssimo, porque ele era gentil, tá? Então, o filho pródigo, ele quebrou tudo ali. É uma história que não pode ter volta. E aí, irmão, nós temos que aprender essa técnica. Nós temos que ter umas histórias, umas mensagens, que você tem que deixar as pessoas assim, dizendo: não tem salvação. Esta realidade, para nós que evangelizamos na rua, é bom você colocar bem isso, para você trazer uma mensagem, trazer uma história, contando uma história de uma pessoa, que ela não tem saída. Ela por si mesma está se enterrando. É exatamente o que Jesus faz aqui com isso aqui. Que nunca ninguém na história do judaísmo viveu essa realidade. Eu vou pedir ajuda universitária para passar de página, né? Graças, né? Então, para continuar, que a hora já está avançada, qual é as lições que nós temos desse conflito aqui? Vamos pegar as lições deste conflito. Para nós é muito bom, né? As lições deste conflito. O que o filho pródigo nos ensina? Primeiro, né? Às vezes é melhor você esperar um pouco, tá? Esperar um pouco do que
precipitar-se. Porque ele tinha que esperar o quê? Que o pai o quê? Morresse. Mas ele não esperou. Então, às vezes, quando tem que tomar uma decisão, toma cuidado com a sua... Você tem que saber a hora certa e o modo. Comentamos ali um pouquinho, né? Tu tem que saber a hora certa, qual é a hora de você sair, a hora de sair, e também como sair. Tu vê que o filho pródigo, ele saiu fora de hora, e saiu de que maneira? Ele saiu antes da hora, não é isso? E que mais? Ele saiu antes da hora, o que mais que ele fez? Ele saiu o quê? Saiu de maneira ou de modo o quê? Orgulhoso. E o que fala Eclesiastes 3:1? Há tempo para todo o propósito debaixo da terra, debaixo do sol, tá? Então, irmãos, tudo tem sua hora. Não sei o que você tem, o que eu tenho. Eu tenho que saber qual é a hora que eu devo sair e como devo sair. Essa é uma lição que nós precisamos, assim, alguém falou que o inteligente aprende com seus erros e o sábio com o erro dos outros. Então está aqui um grande exemplo para nós. Segundo, isso, se controle, né? Se controle, nunca tome uma decisão apressadamente, tá? Então, nunca tome uma decisão apressadamente, tá? Como falou o Carlinhos, né? Você tem que ser o quê? Dependente de Deus. Embora você queira, né? Mas você tem que ser dependente de Deus. Espera a hora de Deus, tá? Ele fez a coisa de maneira errada, né? Ele poderia sair de casa tranquilamente, né? Mas não. Então, não adianta fazer a coisa certa. A segunda lição é essa, né? Não adianta fazer a coisa certa. Olha só que interessante, ó. Não adianta fazer a coisa certa. Isso aqui é interessante. Não adianta fazer a coisa certa, tá? De modo errado. De modo errado. Era certo ele ter a parte dele, mas ele fez de modo errado. Tá bom? Vamos lá. Lembra de Jesus das bodas de Caná? Por que ele alguém fala, mas Jesus foi tão mal educado para a mãe dele, ele nem chama ela de mãe, chama mulher. Por que ele fala isso, irmãos? Por quê? Porque não era a hora dele fazer aquilo ali. Está entendendo? Tem coisas que tá para você fazer, mas não é hora. Ele fala, mulher, eu não tenho nada a ver com essa festa. Eu não vim para isso. E parece que é uma maneira muito, assim, deselegante que ele faz com ela, né? Mas não era a hora. Então tem coisa que não é hora de você e eu fazermos, tá? Não é hora ainda, não é o tempo ainda. Vai ser feito, vai, tá? Mas tem que saber a hora. E a terceira coisa que nós temos assim, né? Isso aqui é o mais lindo, para terminar aqui, isso aqui é o mais lindo. Toda a nossa história, né? Toda a nossa mensagem, nós temos que mostrar uma saída, que é aqui, que é esse confronto, né? Existe o caminho de volta. Existe o caminho de volta. É isso que Jesus está dizendo. Ele pintou ali aquele quadro que não tem mais saída, ele fez e aconteceu, ele não tinha como, tá, voltar, mas a parábola fala que existe um caminho de volta. E qual é o caminho de volta? Tá? O caminho de volta, qual é a lição do caminho de volta? O caminho de volta nos leva o quê? Nos leva ao
ao arrependimento, que você vai aprender. Obrigado, quem falou arrependimento. Que aqui, irmãos, é que começa um palavrão no nosso meio, que a gente nem sabe entender o que é isso, né? A metanoia. Tá? Aqui, irmão, nós estamos... É isso que nós não temos dificuldade, né? A nossa vida é uma metanoia dia após dia. O que é metanoia? Tá? O que é a metanoia? Metá é além de ou com. E nós, quando ele faz o caminho de volta, ele está abandonando os pensamentos dele para pegar a noia de Deus. Tudo bem? E ele só faz essa metanoia quando ele fica esvaziado de tudo que o seu orgulho tinha lá no começo exigido. Eu quero a minha parte, eu sou dono do meu nariz. Então, esse caminho de volta é a metanoia. Então, o que é metanoia? Metanoia é pensamento. Não tem assim, o fulano está numa noia. O que é paranoia? Paranoia é você entrar dentro de um pensamento e não sair dele. Você cisma com aquele pensamento e você não sai daquela noia. Fred. Hã? Hã? Fred. Porque paranoia é entrar na noia, é entrar no pensamento e não sair. Tá? Você não faz esse arrependimento aí. Entendeu? Você não faz essa noia. Ou então você fica. Mas eu tenho que, mal comparando, eu tenho que pegar a noia de Deus e largar a minha noia. Tudo bem? Eu tenho que pegar o pensamento de Deus e largar o meu pensamento. Não vive mais eu, mas agora eu vivo pela fé. Já deu tudo certo em Cristo. Tá? Eu já vejo a bênção acontecer na noia de Deus, porque na minha morreu. Eu nem falo mais a minha não. Porque o que ele fala assim, porque a noia dele acontece o que? No 15 e 17, lembra? Caindo em si. Ali é que acontece a noia, caindo em si. Irmãos, quando tudo estiver longe de você, ali é que não tem mais amigo, não tem mais nada, você está sozinho. É ali que Deus quer falar comigo e com você. É esse momento que você vai dar a virada. Tá? E ele está mostrando isso. Aí depois o que? Ele saiu soberbo, que mais? Ele saiu soberbo e voltou como? Saiu soberbo e voltou como? Voltou humilde, né? Cabisbaixo. Voltou humilde. Arrependido. Ele está fazendo a noia. Agora o mais lindo é o pai dele. O pai dele vem ao encontro dele. O padrão era ele se ajoelhar, chegar e se ajoelhar ao pai. Ali faz totalmente ao contrário. Em vez dele ir correndo ao encontro do pai, o pai é que vai ao encontro dele. Tá? Uma das que nós falamos naquela passada não era para só, era para protegê-lo, que ele podia ser apedrejado. Ele não era uma pessoa benquista. E detalhe, a fé daquele homem, que já tinha um roupão novamente preparado, já tinha o roupão dele de novo. E detalhe, naquela época eles tinham, alcancei até isso, irmão, hoje não vejo mais, mas eu me lembro quando eu morava em Porto Alegre, eu via no varal das pessoas que alguns tinham umas inscrições nas roupas deles. Pessoas ricas, né? Tinha o brasão da família na roupa. Entendeu? Tipo nos hotéis que você vai, aquele roupão, que tem aquele brasão da empresa. Então ele trouxe o roupão com os brasões da família. Porque ele pediu para ser servo. Irmãos, não. Ele falou o quê? Quantos jornaleiros... Lembra que eu vou... Como é que está lá? Quantos jornaleiros do meu pai teve que comer? Irmão, jornaleiro
empregados ou jornaleiros, né? Servo é uma coisa, jornaleiro é outra coisa, tá? Pode confundir com empregado, mas servo é aquele que mora na casa, come do bem e do melhor, mas ele é servo, tá? Agora o jornaleiro é aquele que nós vemos hoje na colheita de café, de cana. Ele é contratado só para serviço extra. Então ele pediu para ser um extra. Ele não queria ficar ele queria só comer alguma coisa. Tá? Diz que no Canadá, eu não sabia, né? Tem brasileiro que vai para o Canadá, como ele tem visto de trabalho temporário. Quando acaba lá a colheita, ele volta, ou você tem que ser no Canadá. Sabia que tinha isso, sabia? Visto de trabalho temporário. Tem até o jornaleiro. Fora nos cafezais, fora nas canas de açúcar, né? Para colheita. Então isso é jornaleiro. Ele pediu para ser jornaleiro. Não é que vê jornal, não. Aqui é que vê jornal. Entendeu? O jornaleiro, antigamente, ele não tinha vínculo empregatício. Né? Ele comprava o jornal e vendia extra, e ia embora. Não tinha vínculo empregatício. Tipo assim. É tipo assim. Entendeu? Foi o que ele traduziu para a gente. Então, mas interessante, irmãos. O segredo da vitória deste homem, a bênção deste homem, irmãos, ela ocorre. Quando é que ocorre a bênção desse homem? Quando é que ele toma posse da bênção? Quando? Se ele falou, se arrepende. Lá, quando ele se arrependeu lá, Deus já começou a mover lá na frente para ele. Então, irmãos, o segredo de você e eu sermos abençoados é eu e você termos uma experiência entre eu e você, Deus e você. Eu fiquei assim um pouco impactado com a Ritinha. Ela falou, agora que eu estou entendendo, né? E muita coisa está clareando para ela. Ela falou, agora não estou tão apreensiva, eu estou mais tranquila, né? Porque sabe como é que a mulher é, né? Se a mulher se acordar de pé esquerdo, tudo a zero. Então eu já tenho tem que ficar calmo, tranquilo. Ela está aprendendo a esperar em Deus. Está aprendendo a esperar em Deus. Porque o momento que você tem é uma palavra muito chata que eu não gosto, insight, né? Você tem esse cair em si. Irmãos, a bênção deste homem começou quando ele ali decidiu, eu pequei contra os céus. Eu quero voltar para a igreja. Mas quer voltar para a igreja, mas nunca falou para o Senhor da igreja. Nunca teve, assim, entre você ou entre nós e Deus, não tinha aquele papo, como falar, aquele papo cabeça, Senhor, eu pequei. Senhor, eu não mereço. Não mereço. Sabe, ali mudou toda a história daquele homem. Tá? O que mais eu posso aqui, já está acabando, tá? Ele levou tudo e volta sem nada, né? Então ele levou tudo, interessante, né? Saiu soberbo, levou tudo e voltou o quê? Sem nada, tá? Levou tudo e voltou sem nada. Saiu, o mais importante é isso aqui, irmão. Saiu ferido e voltou como? E voltou curado, tá? Porque ele fala assim, ele até ensaia. Engraçado, né? Eu e você queremos, ainda queremos argumentar com Deus. Senhor, eu pequei. Diz que o pai não quer saber o que o pai assim chama e dá para este homem o anel. O que significa o anel? Não só a autoridade, mas significa que ele foi adotado pelo pai. Aí que nós queremos chegar. Ele foi adotado pelo pai de novo. Lembra de Jacó? Que ele adotou os 2 filhos? Adotou Manassés, os filhos de José. Então, um é esquecimento. Então, na verdade, o pai do filho pródigo, ele vai esquecer
o que o filho pródigo fez, tá? Ele vai esquecer isto e vai tornar ele próspero, vai fazê-lo assentar na mesa. Então, a porta de Efraim, próspero, né? Próspero, é você reconciliar quem? Reconciliar os perdidos, seja você quem for, tá? E o irmão do filho pródigo, novamente Jesus, ele espeta o judaísmo. O irmão pediu para, reclamou com o pai. Então, o irmão do filho pródigo ficou o quê? Perdido ou ficou achado? Ou se encontrou? Continuou perdido ou continuou livre? E foi achado, né? Não, o irmão mais velho. O irmão mais velho. Como é que está o irmão mais velho? O irmão mais velho continua o quê? Perdido. Mas continua perdido longe de casa ou dentro de casa? Dentro de casa. Então há pessoas que estão na igreja e continuam perdidas. Então tenha paciência com ele. Está entendendo? O irmão continua perdido dentro de casa. Que são o quê? São os religiosos. Tá? Então Jesus, o drama de Jesus é o nosso drama hoje. Você já está vendo as coisas, mas tu vê que aquela pessoa ainda não se encontrou com Jesus. E agora, a missão do Pai, tu vai entender, só para terminar, né? O que fala João 1,11? Veio para o que era seu, mas o que é o teu com seu? Veio para o que era seu, que é o quê? É o irmão do filho pródigo ou é o filho pródigo? Ele veio, aqui, ele está falando de quem? Do filho pródigo ou do irmão do filho pródigo, que era seu? Do irmão do filho pródigo. Não, ele veio para o que era seu. Sim. Os seus são o povo de Israel. E eles aceitaram ele, não aceitaram? Aceitaram, não aceitaram ele? Não aceitaram, não. Então, o irmão está nesse contexto. O irmão não aceita o que o pai fez, que matou o cordeiro cevado, que representa Cristo. Tá? Então tu vai entender, e aqui você resume João, porque João 1,12 fala: mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder. Então aqui, irmãos, está o filho pródigo, tá? Que é os que são os gentios, e aqui está o judaísmo, que eles ainda não aceitaram o Senhor. Então é fácil, tá? Quando Jesus morre, na morte de Jesus, aqui, irmãos, divide-se, ó. Quando Jesus morre, Deus parou de investir no judaísmo. Tá? Aqui dá um divisor de águas. Na morte de Jesus, eles não aceitaram ele, mataram ele, e agora nós estamos onde? Nós somos o quê? Os gentios estão em 1,12, então parou lá. Tá bom? Porque a porta é para as nações. A nossa missão aqui é levar a mensagem para os pródigos que estão aí gastando muito, porque eles estão achando que sabem tudo. Tá bom? Alguma pergunta? Amém? E nós estamos aqui contando, nós somos pródigos ou somos o irmão do filho pródigo? Quem nós somos? Somos pródigos. O pródigo que voltou ou que está lá ainda, no meio da porcaria? Então nós recebemos agora uma vida nova, uma roupa nova. Nós temos um anelão que tem autoridade agora e poder, e temos sandálias
que dá a ideia que você não é escravo, não é servo. Tá bom? Por isso que Paulo vai falar que nós, Efésios 6, 10 em diante, né? Ele nos calçou com o evangelho, as sandálias do evangelho da paz. Irmãos, sejam, todos os homens de Deus não brigam. Todos os que foram agora resgatados são homens e mulheres pacíficos. Eles andam com as sandálias da paz. Entenderam? Tudo bem? Então, quem nós somos? Olha, quem nós somos? Quem é você?